Muito bem, turma. Então, olhando aqui a documentação do Spark, a gente percebe que toda requisição ela é associada quase que automaticamente, tá, a uma session dentro do nosso servidor, tá? Então, a gente consegue criar sessões ao nosso bel prazer e automaticamente o Spark internamente ele vai escrever as informações para o browser, guardar que sejam importantes para ele se identificar, tá? Então, o exemplo mais fácil para a gente fazer isso é dentro da session só colocar um request.session true. Ele vai automaticamente criar aí essa sessão. Eu quero mostrar isso para vocês aí rapidamente. Então, quando ele fizer aqui um OK, o que eu vou fazer antes disso vai ser dar um rec do meu request.session true, tá? Apenas isso, apenas isso, tá? Vou parar aqui o meu serviço, vou executar novamente, salvei tudo, vou executar novamente, e aí agora a nossa aplicação, vou voltar aqui para minha tela de login, vini@gmail.com e vou errar a senha, tá? Quando a gente erra a senha, usuário e senha não conferem e eu não tenho nenhuma informação extra aqui adicionada no navegador, ok? Mas caso eu acerte a senha, eu espero que internamente o Spark ele gere para mim um JSessionID. Olha que interessante. Sem eu precisar fazer nada, ele já disse de onde é o domínio, algumas informações extras aqui deste cookie, tá? E um valor aqui que eu não teria como entender, tá? É uma chave aqui que ele entende internamente. O que é legal? Toda requisição ela, que eu fizer a partir de agora, ela vai com esse Session ID aqui. E a gente consegue recuperar informações dela lá na frente. Então, olha que bacana. Aqui no nosso validar, ao invés de simplesmente colocar um rec.session_true, eu vou fazer o seguinte, ó, rec.session, e aí eu vou escrever um atributo, tá? Então, ponto atributo, attribute, e aí eu vou dizer, por exemplo, login, tá? E vou dizer que esse atributo aqui é um true, tá? Acredito que ele vai deixar eu fazer isso com qualquer tipo de atributo, então vou colocar um login true, tá? Poderia, inclusive, aqui, tá, colocar um rec.session attribute login false, por exemplo, para indicar que o usuário não está logado, mas só um login true. E o bacana é que aqui, no apenas logando, olha o que eu vou fazer. Eu vou buscar a informação do rec.session.attribute e aí eu vou procurar pelo attribute login para verificar se ele é true ou false. Então, olha que bacana, olha como é tranquilo, né, a implementação, ela não é difícil, mas o resultado que a gente chega, ele é bastante interessante. Rodei a minha aplicação, a gente está rodando. Vou lá na minha página web, venho aqui. Eu posso até limpar esse aqui, tá? Mas ele iria sobrescrever. Da próxima vez eu não vou limpar para não mostrar sobrescrevendo. vini@gmail.com, 1234, logar. Tá tentando conectar, conectou, ok. Criou meu session, eu tenho meu ok aqui. Agora a gente vai tentar acessar essa rota aqui, que é o /protected. /protected, acessível apenas logando, true. Está aqui o meu usuário true. O que eu posso fazer? Vou vir aqui, vou colocar um espaço. Coloca assim, ó, logado. True. Tá? Vou parar a minha aplicação. E sem querer aqui, por conta desse espacinho aqui extra, a gente vai ver um conceito aqui bem interessante, que é o seguinte. Reiniciei minha aplicação,
vou atualizar a minha página protected e o meu logado é null. Por que que ele não continua como true, mesmo existindo esse JSessionID? Esse JSessionID, ele existe do lado do servidor enquanto a minha aplicação está rodando. A hora que a minha aplicação ela é derrubada, ela é encerrada, automaticamente todas as sessões elas são invalidadas, elas não têm validade para novas execuções. Tanto é que muitas vezes a gente guarda essas sessões em bancos de dados quando a gente vai trabalhar com arquiteturas aí com múltiplos serviços ou múltiplas máquinas conectadas. Tá? Então, isso é uma coisa bastante bacana da gente entender. E notem aqui que eu tenho aqui um valor, né, 01xks alguma coisa. Vou vir aqui, aquele ok foi só porque eu voltei, tá pessoal? Não é porque ele existe de fato. vini@gmail.com 1234, cliquei em logar. Tá indo. Tá indo mais um pouco, o banco deve estar lendo. Aí, ok. Fui até olhar para ver se não era o banco. Tá? E agora ele escreveu neste cara aqui, eu não vi se chegou a mudar ou não, porque eu não olhei o final, tá? A minha sessão. E aí, quando eu tentar acessar a minha rota barra protected, que a gente chamou, ele vai dizer que ó, o usuário está logado. Inclusive, a gente pode pegar e salvar também, por exemplo, né, caso seja interessante, e normalmente é, tá? hack.session.attribute, né? O ID do usuário, o nome do usuário, alguma outra informação que seja interessante. Tá? Então, eu vou pegar o meu user.getName, por exemplo. Tá? Colocar o getName. Já vou colocar o e-mail aqui também, porque eventualmente vai ser útil para nós. Tá? Então, e-mail. Obviamente, a senha não faz sentido eu guardar. O que é bacana? Agora a gente consegue utilizar este mesmo usuário sem precisar ficar fazendo pergunta para o banco se é realmente usuário ou se o usuário está realmente autenticado. Tá? O que a gente vai fazer? Vamos proteger de fato a nossa rota? Né? Vamos proteger de fato a nossa rota? Como que a gente pode proteger a nossa rota? A gente pode criar uma lógica, tá? Bastante simples. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Se hack.session.attribute login. Então, se isso aqui for true, ele vai executar alguma coisa. Tá? Então, vou dar um return. Vou colocar aqui as chaves bonitinhas para ficar fácil da gente se entender. Então, se isso aqui tiver tudo certo, ele vai fazer isso aqui. Ótimo. Tá? Caso contrário, o que eu vou fazer vai ser dar um return para res.redirect barra login.html. Na minha cabeça faz todo sentido. Tá? O que eu não sei é se ele vai deixar eu fazer isso. O que ele está dizendo aqui para mim? Ah, faltou um parênteses. Muito bem. E agora? Tá, ele está dizendo que não pode pegar isso aqui porque ele não sabe o que é ainda e transformar num objeto. Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó. Boolean login igual papá. E aí isso aqui ele deixa ele fazer. E aí aqui eu vou verificar o login. Beleza, primeiro problema resolvido. Segundo problema. Não posso retornar um void, porque isso aqui é void. Então eu posso fazer isso aqui. Tá. Qual que é o problema? Isso aqui espera um retorno. Eu vou tentar dar um return null aqui e ver o que acontece. Tá? Teoricamente ele vai redirecionar, então não vai ter problema. Tá? Obviamente depois a gente joga isso aqui
para uma rota aí que faça bastante sentido, né, pessoal? Aqui eu estou colocando tudo no app, exatamente para a gente ganhar um pouco de tempo aí e os vídeos não ficarem tão longos e vocês conseguirem entender o conceito. Vamos lá, parei a minha aplicação, executei, vou lá na minha página, vou tentar acessar Protected, sem eu estar logado, porque eu reiniciei meu servidor, e ele deu um erro, um erro 500. Muito bem, provavelmente por conta desse return null aqui, tá? Vou pausar o vídeo aqui e já volto. Muito bem, pessoal, estou de volta. Nada como a documentação, tá? O que a gente tem que lembrar? Que esse cara aqui, ele faz um bind, né, automático para o tipo da variável que a gente está convertendo. Então, essa variável ela pode mais tarde vir como nula, tá? E para isso eu não posso utilizar tipos, idealmente não utilizar tipos primitivos, tá? Que aí eu consigo associar null a um tipo boolean com B maiúsculo, tá? Aí são coisas de Java, tá? Coisas da própria linguagem, no formato de como a linguagem funciona. Feito isso, aí a gente pode verificar se o meu login é igual a true, por exemplo, e aí eu digo que esse usuário, ele de fato logou, tá? Idealmente eu colocaria assim, ó, diferente de nulo, tá? E igual a true. Ou inverteria a lógica, colocaria assim, se for igual a nulo, a primeira coisa que tu faz já é redirecionar o cara para a página de login. Mas aí vocês fiquem à vontade para escolher nesse sentido. Vou executar novamente o meu código. Vou vir aqui, vou tentar acessar a página Protected. E aí ele me redireciona para a página de login. Se eu tentar logar errado, vini@gmail.com, senha 4, qualquer senha, tá? É 1, 2, 3, 4 a senha, né? Tentei acessar, não confere. Se eu depois disso tentar acessar Protected, me joga para a página de login novamente. Se eu colocar a senha certa, 1, 2, 3, 4, logar, deu OK. Se eu acessar a página Protected agora, acessível apenas logando, logado é true. Tá? Então, a gente consegue agora direcionar o meu usuário para a rota que eu quero de acordo com a minha necessidade dele estar logado ou não, dele ir para algum lugar ou não. Tá? Com isso, a gente ganha muita liberdade no sentido de, bom, agora o usuário logado, quando ele faz um post, por exemplo, de um dado, de uma informação, eu consigo associar essa informação a ele. E isso é parte aí do que vocês vão ter que fazer no trabalho de vocês, mas eu vou fazer ainda mais um vídeo exemplificando pelo menos um pouquinho disso com vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e esse vídeo fica por aqui. Até o próximo, valeu!